É, há quem pode se perguntar que então eu na minha igreja, eu sou da IECA, assim não sou cristão. Outro pode falar, eu sou da Testemunha de Jeová, será que assim não sou cristão? Outro pode dizer, não, eu sou da Católica, será que eu não sou cristão? Há quem pode falar, eu sou adventista, será que eu não sou cristão? Há quem pode falar que eu sou da Apóstolo. Qualquer uma denominação citada, qualquer uma denominação, qualquer budista, pode ser religião budista, hinduísta, não sei, tudo do mundo, tudo, mas tudo que se fala só que adora a Deus, tudo só que professa só de Deus, tudo, mas tudo mesmo, tudo, não esquece mesmo nada, tudo, lembre-se mesmo, tudo isso não é verdade, tudo isso não é verdade. A verdade é só Jesus. Aquilo que Jesus ensinou é que é verdade. Aquilo que Jesus não ensinou não é verdade. Podemos temar hoje, mas quando Cristo vier, cada um vai entender, vai dar razão de que afinal era verdade. Hoje, podes temar, pode discutir, podes não aceitar, isso é normal. De acordo com Mateus 24, versículo 36 a 37, assim como foi no tempo de Noé, que as pessoas bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, assim será também na vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé nós se lembramos do que aconteceu. As pessoas não davam conta, não davam ouvido na voz de Noé. Não davam ouvido no alerta que Noé estava a avisar no povo. Noé fez a arca, entrou lá com sua família, o dilúvio veio e levou todas aquelas pessoas morreram. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Quem é Noé hoje? É Jesus. Então, as pessoas também não vão dar ouvido a Jesus. E como é que não é dar ouvido a Jesus? Ou como é que é não dar ouvido a Jesus? É quando você repela a mensagem dele. Quando você repela as mensagens de Jesus. E como é que Jesus avisa? Jesus avisa a partir das suas escrituras, que os seus discípulos usam para avisar as pessoas. Todo aquele que rejeita Jesus, todo aquele que rejeita os seus discípulos, todo aquele que rejeita a sua mensagem, essas pessoas estão na semelhança daquele povo que foi destruído com água. Então, mulher do Apocalipse 17, versículo 1 até 5. Apocalipse 17, versículo 1 até 5. Lá fala de uma mulher, uma prostituta, que com ela se prostituíram todos os reis da terra. Ou seja, todos os reis da terra dormiram com aquela prostituta. E todos os habitantes da terra ficaram embriagados com o vinho da sua prostituição. E nós queremos hoje falar acerca desse respeito, a respeito dessa profecia. De acordo com o que está no próprio livro de Apocalipse, ela mostra que essa igreja seria a igreja, porque mulher, quando se fala mulher, simbolicamente, em simbologia, quando aparece mulher, a profecia tem uma coisa chamada enigma. Enigma são sinais. Quer dizer, pega-se um animal, mas não se fala do animal. Afinal, está se retratar de um rei ou de uma pessoa que vai fazer aquilo que é o caráter do animal. No caso, é a mulher. O caso da mulher prostituta. A mulher prostituta é uma pessoa. Nós sabemos como é que é uma prostituta. A prostituta não tem só um homem. Então, quem é essa prostituta? Prostituta é uma igreja. Essa igreja não tem só um Deus, não adora um Deus, adora vários deuses. E todos os reis, ou todos os presidentes, todos os governantes da terra aceitaram fazer aliança com essa igreja. E com ela, ou seja, essa igreja contaminou a sua mensagem, contaminou todos que vivem na terra. Através dessa igreja, todas as pessoas que estão na terra estão confusas,
estão atrapalhados, não estão a dar conta qual é o caminho certo. Assim como o bêbado anda, não está a ver bem o caminho, está a ver as coisas fuscas, é da forma como está as pessoas através dessa igreja. A igreja que está a se falar ali é a Igreja Católica Romana. Essa Igreja Católica Romana fez com que as pessoas não conhecessem a verdade. E a verdade hoje, as pessoas estão confusas, não sabem qual é a verdade. Através dessa igreja. Todas as igrejas que se dizem cristãs, não são cristãs. São empresas. São empresas. Umas tentaram ser verdadeiras no princípio, tentaram alcançar o nível da verdade, mas depois caíram. Voltaram-se para a mãe. Quem é a mãe? É a Igreja Católica. Elas não voltam praticamente para a mãe. Não. Assim como uma prostituta, quando nasce uma filha, e a filha também vai viver de acordo com a prostituição, lá fora, não vivendo na casa da mãe, é a mesma coisa que está acontecendo. Então, essa igreja fez com que a verdade não aparecesse mais. Por quê? Não contamos com o Islã, não contamos com o budismo, não contamos com outras igrejas, hinduísmo, outras religiões, porque elas não estão dentro não estão dentro das profecias da verdade. Ou seja, essas religiões só apareceram para cumprir-se a palavra que diz que virão muitos com o nome de escolhido, que significa Cristo. Virão muitos dizendo que eu sou Cristo. Esses vieram por causa disso. Mas dentro da profecia da prostituição não tem essas religiões não fazem parte. Essas igrejas não fazem parte porque a prostituição surge quando a Igreja Católica Romana deixa de ser governadora, ou seja, deixa a parte política e econômica, apega-se na parte, quer fugir na parte espiritual, com as suas filosofias, mistura todas as tradições do mundo e coloca a sua tradição também, que é de adorar vários deuses, Deus Sol, Deus da onde, Deus da onde, Deus da onde, coloca isso tudo, procura texto para defender essa tese. Então, todos no mundo entendiam que aquilo era verdade, porque ela ameaçava aqueles, ou matava aqueles que contrariavam suas ideias. Então, depois desse período passar, o que acontece? O que acontece é que depois de muito tempo, começou entre eles mesmo, talos clero, ou seja, talos grandes, aqueles talos cabeçários da tal igreja, entre os tais bispos, começaram a surgir algumas intenções, entre eles começou a surgir algumas intenções de querer combater aquilo que estavam a seguir. Então é daí onde surge o Martinho Lutero, que foi o protagonista de aparecer, de fazer com que muitas Bíblias aparecessem nas nossas mãos. E assim como outros também. E desses que saíram lá, simplesmente cada um fez uma parte. E esses todos que fizeram uma parte, em vez de se recorrer a Cristo para recomeçar o início, não. Eles só fizeram aquela parte para levar também uma parte das pessoas. E assim foi andando até hoje. Estamos nesse ritmo. Por isso que estamos. Essa igreja tem um bocado ali que parece estar de acordo com aquela igreja. E ali tem um bocado ali. Mas se você observar que tipo de Deus adoramos, que as igrejas adoram até, porque no sentido da sociedade hoje, Deus é constituído por 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com os ensinos da Igreja Católica. Alguns fingem que não são católicos, mas a verdade é que são católicos no fundo. Ou seja, o Deus que os católicos adoram, que na católica ensinam, é o mesmo Deus que outras igrejas também seguem. A diferença é só que outros guardam sábado, outros não guardam, ainda outros também guardam lá bocado, assim sucessivamente. Então, o que é necessário? O que é necessário é nós sair dessa mãe da prostituta, sair da mãe prostituta e voltarmos a Cristo.
E como isso é possível? Isso é possível quando nós desconsiderarmos que isso aqui, ou seja, quando nós considerarmos que isso aqui que estamos a seguir ainda vamos parar, ainda vamos conversar com Cristo. Vou pegar ainda a Bíblia, hoje, pega a Bíblia, começa a examinar as palavras de Cristo. Outro dia, até quando passar uns 2 ou 3 anos de exame, aquilo que tu achavas como verdade, você vai ver que Cristo, afinal, não é assim. Cristo é assim, dessa forma, é assim, dessa forma. Você vai ver a verdade. Por isso que Cristo, em João 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se continuar, vai encontrar que se o Filho não o libertar, se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é liberdade? Liberdade, o que é livre, é aquele que saiu de uma prisão. Assim como os israelitas saíram do Egito, na terra da escravatura, ficaram livres por Moisés, que lhes falava a verdade. Então, é da mesma forma. Nós estamos no Egito pecaminoso. A terra é um Egito. Por quê? Porque é uma escravatura de pecado. Mas quando Cristo nos liberta, nós saímos da escravatura, viemos para Cristo, então nós se tornamos filhos. Jesus disse assim: o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Quer dizer que o pecado que vive dentro de nós não vai ficar para sempre conosco. Porque quando nós morrer, o pecado já não vai mais nos governar. O que vai governar é a justiça. Mas se nós morrermos com Cristo, Cristo vai nos governar até na morte, porque Cristo é o Rei dos mortos e dos vivos. Então, temos que aceitar Cristo. A única forma de aceitar Cristo é de entender. Receber a sua palavra, procurar entendê-lo, se conectar mais com Ele, nas orações, tanto em qualquer lugar, nós pensarmos sempre que nós precisamos de Cristo. Então, só assim a nossa vida vai para o caminho da verdade. Caso contrário, nós nunca seremos cristãos. E todo mundo estará em perigo. A igreja, falamos da igreja católica, que ela é que cumpriu a passagem da prostituta, a mãe das meretrizes. E o que está acontecendo nessas meretrizes é que as meretrizes são as outras igrejas, tal como a Adventista, Católica, IECA, IEPA, e todas essas igrejas que nós conhecemos ali, são as meretrizes. As meretrizes, estamos a falar de meretrizes porque são meretrizes, são pequenas, são filhas da prostituta. Elas, de acordo com Isaías 4, versículo 1, as 7 mulheres viriam a um só marido, dirão: nós comeremos o que é nosso, vestiremos o que é nosso, mas tal somente nos tira a nossa vergonha, de ser chamado pelo seu nome, ou pelo teu nome. Nesse caso, Jesus é o marido, e as igrejas querem fazer a sua doutrina, querem andar do jeito que elas quiserem andar, mas eles não querem ser chamados de igreja das prostituições, ou igreja que tem muitos deuses, ou igreja de diabo. Não querem falar assim, eles querem ser chamados de cristãos. Então, como querem ser chamados de cristão, por isso que uma pessoa católica fala que eu sou cristão, um adventista também fala que eu sou cristão, um da IESA também fala que eu sou cristão. Isso é que nos ensinaram. Mas, na verdade, nós não somos cristãos quando nós somos adventistas, quando nós somos católicos, qualquer uma denominação. Quando nós pertencemos a uma denominação, somos daquela própria denominação. Assim como os fariseus eram judeus, eram mosaicos, nunca foram cristãos. Eles ensinavam a Bíblia, liam a Bíblia, examinavam de acordo com aquilo que já nós vimos em João 5, versículo 39. Eles liam, guardavam o sábado intensamente, que até não passava fuga, se for um motor ou se for um balão de ar, não passava fuga. Guardavam as leis perfeitamente, mas não eram cristãos.
em Atos 10, aparece um homem, Cornélio, cinturão Cornélio. Guardava a lei, até dava esmola e jejuava, mas não era cristão. Para ele ser cristão, foi preciso que Cristo enviasse uma visão. Aparecesse em visão a Pedro, que aparecesse em visão em próprio centurião. Foi assim que depois vinha se tornar cristão. O ler a Bíblia, o entender a Bíblia, o ser aquele que dá muitos favores, aquele que faz bué de coisa, não é ser cristão. Ser cristão é quando nós obedecemos a Cristo. O que Cristo mandar é que nós fizemos. Aquilo é assim que nós seremos cristãos. Não tem nada a ver com religião, denominação, não tem nada a ver. Isso aqui é a coisa que o mundo nos ensina. Senão não tem nada a ver. Nós só temos a ver com Deus se nós tivermos a Bíblia nas nossas mãos, começarmos a ler a Bíblia, começarmos a ter a mesma atenção, nós seremos irmãos. Toda Angola, todo o mundo seremos irmãos. Por quê? As mesmas palavras que Jesus ensinara a mim são as mesmas palavras que ensinará a outrem. As mesmas palavras que ensinaram a outrem são as mesmas palavras que ensinarão a nós. Porque uma só pessoa foi enviada para unir todas as culturas humanas. Jesus. Então, se nós entendermos Jesus, seguirmos Jesus, seremos só uma pessoa. Seremos como uma pessoa comum. Mas se nós começarmos a ficar descompassados, então nunca mais não seremos cristãos. Mas sim, haverá pessoas que vão ser como Cristo. Então essas pessoas sofrerão castigo por aqueles que não querem. Sofrerão castigo e depois vem a destruição daqueles que não, ou que sufocarem os outros. É mister que tudo isso aconteça para se cumprir as profecias. Quando nós somos adventistas, somos católicos, somos da IECA, somos apóstolos, somos da onde? Somos mesmo de cada sítio onde nós somos. Nós somos cristãos. Se nós sermos cristãos, nós não vamos ser mais adventistas, não vamos ser mais católicos, não vamos ser mais de nenhum sítio. Vamos somente depender da Bíblia. E na Bíblia nós termos o caminho da salvação, aquele que Jesus orienta. Então, quando nós aprendermos com Jesus, nós seremos livres de todas essas escravaturas que existem. E quando nós formos livres, então o mundo estará em poder de Deus, sob o poder de Deus. Há quem às vezes pode falar: irmão, então agora como é que nós vamos entregar o dízimo e as ofertas se nós não formos aí, não termos uma igreja ou não sermos da igreja? É o seguinte: Cristo não manda dar nenhuma oferta nem dízimo. Isso são coisas que as pessoas vos ensinaram. São coisas implementadas nas nossas mentes. A teologia, aqueles que estudaram e não têm emprego no mundo, escolheram fazer esses cursos que dizem que é curso que as pessoas aprovam, né? Ou que Deus aprova, para falar a palavra de Deus. Nenhum profeta foi em um curso ou estudo, passou lá não sei quantos anos, nunca alguém doutorou. Palavra de Deus, lembre-se que até a maior parte dos que falaram da palavra de Deus eram miseráveis. Eram aqueles que dizem douto. Aqueles que não tinham conhecimento, ainda na sua maioria eram muito ignorantes. Mas depois, Deus lhe tornou essas pessoas capacitadas para falar a sua palavra. Então, Deus, o dízimo que Ele te manda dar, é você dar de vestir a quem não tem roupa, dar de comer a quem não tem comida e dar água a quem tem sede. Esses são outros, visitar os prisioneiros, os doentes. Esses são os dízimos e as ofertas que Jesus pede. Agora, esse que estão a te cobrar na igreja, esse aqui está a entregar mesmo lá na empresa. É como se você lançasse o teu dinheiro numa aposta para você vir ganhar mais, porque a ideia da igreja é: quanto mais você dar,
mais Deus vai te abençoar. Então é como se você tivesse a apostar o teu dinheiro na Elefante Bet, na Premier Bet, tanto faz, nessas casas de aposta que existem, com o objetivo de você vir a receber a bênção, de acordo com aquilo que Malaquias 3, versículo 8 até 10, Deus disse, escreveu, né? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa, na minha casa. Depois faze prova de mim, se eu não derramar bênção e que de tal me venha maior abastança. Ou seja, se eu não os abençoar, então vocês podem ir. Então, estão a esperar. E também aquela palavra que diz que do apóstolo Paulo, que falou que quem dá mais terá sempre abundância. Então, essa palavra que o apóstolo falou é diferente do profeta Malaquias. O profeta Malaquias se referiu no dízimo, que Deus disse, naquele tempo ainda Jesus não veio. Jesus ainda não veio sacrificar-se para a humanidade, para que o templo parasse de trabalhar, de maneira que os sacerdotes que viviam sobre o sustento do templo parassem também de fazer essas atividades. Então, Cristo quando veio, assim que ele veio, morreu, todas as atividades do templo, tudo foi cancelado, já não começou mais a prestar. Então, quando isso começou a falhar, então, os levitas que governavam o templo perderam o poder. Quando perdem o poder, então não há mais necessidade de sustentar os levitas com o dízimo, porque Jesus já pagou os pecados do mundo. Por uma só vez por toda, pagou os pecados do mundo e cada um tem acesso a Deus. Basta orar em sua casa ou qualquer local onde estiver. Nem precisa mais ir no templo para ir pedir ao sacerdote, levar uma ovelha para o sacerdote e orar lá. Não é preciso mais. Quando você tem pecado, você consegue falar com Cristo e Cristo vai falar com seu Pai. Então, isso já é o sacrifício, essa parte já Deus já fez. Já entregou o dízimo, já anulou isso há muito tempo. Agora, o que nós devemos fazer é nos ajudar, nós ajudarmos uns aos outros. E vestir, comer, sede. Essas são as coisas principais. A saúde e nas prisões são as coisas principais. Agora, do resto que está a existir ali, só mesmo ato de exploração. Para mais comentários, se alguém tiver dúvida, pode escrever, pode dar num comentário, na lista de comentários. Escreva aí uma pergunta ou qualquer assunto que quer saber. Nós vamos fazer uma matéria acerca do assunto.